Então vamos ver o solta-voz do Vanderlei Luxemburgo. Entrevista que ele deu após o jogo. Foi... Na minha concepção foi um pouco hilária. Não, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Bem hilária. Desculpa. Solta a voz aí, produção. A gente já vai comentar em seguida. Ele falou o seguinte, a estratégia, né? Perguntaram sobre a estratégia. Ele disse que a estratégia deu certo. Nós classificamos. Errado é quando a gente não consegue o resultado. O resultado lá fez com que pudéssemos perder aqui. Temos um goleiro que pega pênalti e bons batedores. Sabíamos que iríamos sofrer. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acharam dessa resposta do Vanderlei aí, o solta-voz? Vocês querem que eu comece? A estratégia deu certo, foi mera sorte. Vai você primeiro, Sandrão. Dá licença que o filho é meu aí, né? Então dá licença de assumir. O Vanderlei, nos anos 90, ele tinha uma frase que ficou famosa, né? Que dizia assim, ó: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ela é totalmente contraditória às atitudes que ele tá tendo aí e é isso que ele proferiu ontem nessa entrevista. Que estratégia louca é essa? Que estratégia suicida, kamikaze, essa daí, meu querido? Você vai levar pros pênaltis, tá certo, o Cássio sempre pega um pênalti. Mas você não pode esquecer que você já teve, não era nem você na época, mas você já teve aí diante do Flamengo, aí você já teve o Fagner perdendo pênalti, certo? Já teve o Matheus e tal, que ainda bem que foi embora, não é jogador pro Corinthians perdendo pênalti. Que isso, joia. Você tem aí um Juliano da vida que me faz o que fez ontem. Ou seja, eu esqueci de alguém aí, o Adson contra o América Mineiro também, né? Embora você tenha o Cássio, você tem outros jogadores na linha que vão lá e prejudicam e que jogam fora o que o Cássio fez, meu irmão. Como é que se me dá um relato covarde como esse daí? O Corinthians tem que jogar pra frente. Você cometeu o mesmo erro que cometeu contra o São Paulo, se acovardar. Se você tivesse enfrentado o São Paulo desde o início... Aí tinha tomado 5. Discordo do senhor. Se tivesse colocado o Wesley desde o início, tendo dado susto nos caras, igual vocês fizeram no segundo tempo contra o próprio São Paulo, se tivesse feito isso no começo contra lá o Estudiantes, agora você vai se acovardar, rapaz. Com esse monte... O time é metade ex-jogador e metade a molecada que treme nesse tipo de situação. E você vem falar em estratégia, rapaz, me ajuda aí, dá licença, velho. Ele chegou a falar do jogo contra o São Paulo. Ele falou que a estratégia era ir para perder o primeiro tempo apenas de um gol. Que isso? Nossa, essa era a estratégia contra o São Paulo no Morumbi, tá? Ele dizia o medo de perder apenas de um gol. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É sinal que ele não confia no time, velho. Ah, mas também. Você não confia nos caras que você tem aí. Mas lógico que não, ô Sandrão. Ô Sandrão, aí você tá pegando pesado, irmão. Contra o São Paulo, isso. Agora, se o meu líder fala que não confia em mim, velho, eu jogo a toalha. Isso é verdade. Porra. Isso é verdade. É verdade, tem que enganar o jogador. Tem que falar, meu, vamos lá, nós vamos ganhar. Mesmo não acreditando, mesmo os caras sendo uns pereba, né? E aí responde, Cabeça quem classificou o Corinthians? Deus é corintiano, São Luxemburgo, São Cássio ou Trave? Olha, na enquete aí eu vou atribuir ao Cássio, né? Cássio. Mas uma questão que não foi colocada na enquete aí foi a incompetência do Estudiantes. Verdade. Boa. Porque a trave não se mexe, né, velho? Verdade. Não é verdade? A trave tá quietinha lá. Os caras erraram o gol, erraram o alvo. Erraram muito. Né? É por isso que eles perderam. A trave não se mexeu. E o Cássio, e fora a trave aí, né? Muito bom. O erro de pontaria do Estudiantes, a incompetência do Estudiantes, fora isso foi o Cássio. Quem classificou o Corinthians, Emerson? Deus é corintiano, São Luxemburgo, São Cássio ou Trave? Ah, cara, meu coração São Paulino fala porque é pra falar trave, né? Porque a trave foi foda. Mas analisando friamente, primeiro que deu muita dó do Cássio, né? Durante o jogo, meu Deus do céu. Sim. Ele parecia que ia chorar a qualquer momento. O rosto do Cássio era de... Literalmente, meu Deus, se eu pudesse cavar um buraco e entrar, eu faria isso nesse momento. Cássio e Renato Augusto. Mas o Cássio, esse cara que a torcida do Corinthians
critica muito em excesso o maior ídolo da história do Quem Corinthians. critica o com Cássio é louco. certeza. É maluco. É maior que Ronaldo. Maluco. Maior que Ronaldo. Com O Cássio é o maior certeza, jogador da história do da Corinthians. história. O Cássio é o maior jogador não é o goleiro. Ele jogador. pode não ser o melhor jogador, mas ele é o melhor atleta da história do Corinthians. Ele não é o melhor, ele é o mais importante. mais importante. É Ele isso é aí. o jogador, Isso aí. independente da posição, mais mais importante. importante da história do É Corinthians. isso aí. E foi ele que definiu. Pô, o cara pegou um pênalti ali que na hora certa. Bem no começo das penalidades ali pra assustar, entendeu? Então, eu acho que o fator maior pra classificação do Corinthians mesmo Foram 6 bolas na trave. foram Contando com 6 os bolas. pênaltis, né? Quatro bolas rolando, dois Se pênaltis. você parar pra pensar assim, foi 6 bolas na 6. trave, uma bola que o Cássio pegou, eu vou mudar minha resposta. O foi a maior é trave. a trave. Eu falei pro Não meu tem o que filho em falar. casa. Não tem o Cássio. Seus foi- argumentos me bolas. convenceram, Eu foi a falei trave. pro meu filho em Nossa, casa, eles vão seis chutar bolas. 3 pênaltis na trave, errei por um. 6 bolas na trave. O goleiro pegou uma. Quem é maior? E aí, Bruno? A trave. A trave. Até bati no microfone. A trave. Eu tava aqui mó emocionado. Pô, o Cássio é o melhor jogador Não, da história do esquece, Corinthians. O Cássio não A fez trave, nada a ontem, trave. nada não. Só pegou um Atrás. pênalti. Claro que quando o jogador pega o Cássio ali na frente, Cássio é grandão, né? Ele- Aquele caminho da linha do meio de campo até, É o, um até a área, deve ser um jogadoraço. filme na cabeça do cara que vai bater. Então, exatamente. Então, assim, tem o E Cássio ele ali do assusta, outro né? lado, ele assusta. Ele assusta, ele tem uma Ele feição assusta que... porque- Ele é lindo, ele é lindo. Eu vi um... Ele é caralítico, né, mano? Eu vi Ele o assusta narrador pra falando caramba. ontem que o goleiro ele não pode mais fazer tudo aquelas coisas que o goleiro fazia antes, né? Cavar a marca do pênalti, essas coisas. E o Cássio não faz nada disso pra pegar pênalti, né? Nunca, Ele acho que fica nunca parado, fez, né? ele fica parado lá olhando com, Não lembro dele ter aquela feito. cara feia dele pro batedor. Respeita o príncipe. E ali ele pega o pênalti. Ele vai nas bolas sempre, né? Sempre que vai. Ninguém votou no Luxemburgo. Tá? Inclusive aqui na enquete, ninguém votou. Acho que vão votar só pra me sacanear aqui, mas ninguém votou no Luxemburgo. Então a pergunta é: o Corinthians se classificou apesar do Luxemburgo? Com certeza. Porque o que o Luxemburgo Ele foi o fez... pior em campo O ontem. que o Luxemburgo fez pro Corinthians sair da Sul-Americana é brincadeira. Foi mesmo. Você colocar o Renato Augusto de centroavante entra naquela história que a gente falou do Cavani, né? O melhor do time tá lá na frente sozinho, sem fazer nada. Eu pensei que Mas você ia falar aí, outra coisa. Pensei que você ia falar que ele é um ex-jogador, que ele tá em declínio, né? Pra mim, o Renato, ele é um grande ídolo do Corinthians, ele prestou grandes serviços ao Corinthians. Eu já falou bem de Né? três pessoas do Corinthians. Mas, Ele falou bem de É, todo Falou mundo. bem de todo mundo mas do veja Corinthians. bem, ó, use como exemplo o Tá Ronaldo confiante Fenômeno. pra caramba. O Ronaldo Fenômeno em 2011, ele teve a humildade, ele é o Ronaldo Fenômeno. É isso aí. Quando perdeu pro Tolima, ele chegou e deu uma entrevista e falou: gente, eu não aguento mais, o meu corpo não aguenta mais. E eu parei. Renato, eu te amo, mas tá na hora, meu irmão, não dá mais. O Corinthians depender de você, embora você seja um craque, o seu físico não aguenta mais, irmão. Não aguenta mais. Não é suficiente pro tamanho do Corinthians os serviços que você consegue prestar dentro de campo. Vai trabalhar em outra área, comissão técnica, você pode servir e ajudar de outra forma. Como jogador, eu te amo, mas não dá mais. Mas nem se fosse pra jogar em jogo específico, tal jogo. contar Ele com fez não. isso esse ano, onde nós chegamos. É porque é só ele também. né? É. Ano passado ele foi o Entendeu? melhor jogador do Corinthians na Copa Ele do é um Brasil craque ano indiscutível, passado. mas o físico não aguenta mais. Ele ajudou É. muito o Corinthians. Se não for o melhor daquela Não, Copa do Brasil, e tá? até pro psicológico dele, ele faz bem nessa aí. Porque você tá jogando no Corinthians, você olha pro lado, você tem Bidu. Aí você Biro. olha pro outro lado, você tem o Wesley, que só jogou contra o São Paulo, esse bandido. Biro. Tem o Biro, Yuri né? O Alberto. Biro é né? terrível. Você Ele olha, é terrível. Ele pegou vários jogos com o Yuri Alberto. no você ataque, olha, né? você tem o Yuri Alberto. Aí você toca, Você fala, centroavante e tira pra. No jogo do Estudiantes em Itaquera, Estou cansado, chefe. no jogo de Não aguento do Estudiantes em mais. Itaquera, Um de cada ele vez. fez, o Renato Augusto fez uma jogada maravilhosa. Tocou pro Yuri na entrada da Foi, área. Roberto. O Yuri caiu com o bumbum sentado no chão, velho. Foi, ridículo. Ô, não dá ridículo. mais.